Então, esse ano, né, vou só repetir o que eu falei. Esse ano, a turma do Natanaelzinho vai ganhar a família, né? Cada personagem aqui, a gente vai trabalhar a família, né? Por quê? Porque esse ano nós vamos trabalhar o projeto Natanaelzinho e o movimento Mães Proféticas junto, né? Vai ser uma coisa junta. O projeto Natanaelzinho, ele é a raiz, né? O movimento Mães Proféticas já é um ramo que nasceu aí do projeto Natanaelzinho, e ele vai trabalhar junto. Então, a gente vai trabalhar os mesmos temas que a gente trabalhar com as mães, a gente vai trabalhar também no discipulado da igreja, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o discipulado, esse aqui é o caderno de discipulado, tá? O volume 1, que é o que nós estamos trabalhando no mês de janeiro, que eu falei para vocês. O tema do, do discipulado de janeiro, o tema do devocional, são 31 dias de devocional de janeiro, é Jesus, o caminho para o Pai. E aí, no discipulado, a gente vai trabalhar o mesmo tema, certo? A gente vai trabalhar sempre o mesmo tema, que a gente estiver trabalhando com, com as mães estiverem fazendo devocional em casa, a gente também vai estar trabalhando o tema na igreja. E não vai ser uma repetição. Por que não vai ser repetição? Porque em casa é o devocional, é a criança, né, caminhando com Jesus, entendendo ali suas emoções, o que a Bíblia diz sobre cada emoção, né, e tudo mais. No encontro de discipulado, aí a gente vai aprofundar, né, nesse estudo bíblico, né, e numa vivência mais profunda. Então, a proposta, ela é diferente, tá? Então, para os líderes, o que eu preparei? Eu preparei um manual do discipulador diferente, tá? O manual do discipulador que nós tínhamos, o primeiro manual do discipulador, ele tinha 12 encontros, né, para 3 meses, e só isso que ele tinha. Esse manual agora, ele é diferente, porque esse manual agora, ele é quadrimestral, então ele tem 16 encontros, tá? Para 4 meses. Janeiro, fevereiro, março ou abril. Ou o mês que você começar. Na verdade, eu até não vou utilizar o nome do mês, igual esse aqui eu ainda coloquei janeiro aqui, ó. Mas no próximo eu não vou pôr fevereiro, no próximo eu vou pôr mês 2. Por quê? Porque qualquer tempo você pode começar. Se você quiser começar em fevereiro, você vai contar 4 meses. Fevereiro, março, abril e maio. Vai dar um quadrimestre. Se você for começar em março, então seu mês 1 é março, abril, maio e junho. Não tem problema. Você vai sempre trabalhar o quadrimestre. O manual você vai ter ferramenta para você trabalhar durante 4 meses com as suas crianças. E você vai poder, junto com seu discipulado, né, que é o que eu sugiro que você faça, você tenha também o devocional para você estar pedindo para as mães fazer esse devocional em casa, que vai ser o mesmo assunto. Olha só que legal. Você vai trabalhar o mesmo tema que você trabalha no devocional, você vai encaminhar, né? Se você quiser adquirir também o e-book do devocional, e você vai dizer para as mães dos seus discípulos, né? Para que elas façam o devocional todos os dias com as crianças em casa. Gente, isso aqui, ó, é para casar, né? Líder do Ministério Infantil e as mães vão trabalhar esse ano de mãos dadas. Amém? Quem é mãe aqui de criança? Tem alguma mãe de criança aqui? Ótimo, né? Então você pode trabalhar com as crianças lá na igreja e na sua casa como um exemplo, né? Aqui em casa, todos os dias, a gente faz o devocional da turma do Natanaelzinho, né? Todo Eu dia. não sou mãe, eu sou vó. Você é vó? Que legal, Regina. Olha só. Você é vó de criança que mora com você? As É, tem 2 aninhos. dois, olha só que legal. Na turma do Natanaelzinho, nós vamos ter a irmã Elô, né? Sabe quem é a irmã Elô? A irmã Uhum. Elô é a avó da Pri,
né? Porque a Pri mora com a avó dela, né? Porque assim É. como a senhora, nós temos uma infinidade de vós que criam netos como se fossem filhos, né? Então, a Pri, ela vai vir com um modelo também, né, para essa configuração familiar, né, que para causar identificação mesmo, tá? A senhora vai Uhum. gostar muito da Dona Elô. A Dona Elô é Glória a maravilhosa, Deus. ela é linda, ela é cheia do Espírito Santo, né? Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês, né? A Dona Elô, ela é casada com o irmão Anastácio, né? Que é também o avô e o avó da Pri, que são diáconos na igreja, na igreja dos discípulos. O Lipe, o pai e a mãe dele são pastores, né? Para identificar com famílias, é igual a pastora Gisele, né, pastora Gisele? Então, aí nós temos o Lipe, que é filho de pastor, filho do pastor Elias e da pastora Helena, que inclusive são os pastores da igreja da turma do Natanaelzinho, né? Nós temos os pais do Natanaelzinho, eles são pais adotivos, né? Eu fiz questão de colocar. Eles são pais adotivos, que é a Ana Clara e o Soldado Bravo, que é um soldado do Corpo de Bombeiros, que vai ter um projeto super legal também, né? Futuramente, ele vai implantar um projeto de prevenção de acidentes aí no, no no Ministério Infantil, e nós temos a mãe da Mari, que é uma mãe não cristã, que é uma mãe que vai ser campo missionário da turma do Natanaelzinho. Percebem o universo, né? Diferentes famílias aqui que nós vamos ter, nós vamos trabalhar, e tudo isso vai ser narrativa para a gente poder trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, Vai ter também o curso para mães que tem criança que é típica, mães típica? TDAH e autismo, Uhum. a mãe da Mari, porque Mãe da Mari, né? isso, que é a mãe não cristã, tá? Mas Tá. ela vai se Mas converter, vai ter material pra gente? vai ter material, não agora, mas eu vou Hum, desenvolver. Já tem tá algumas certo. coisas esboçadas, mas vai ter, porque a Mari, ela tem um irmão, né, que é um irmão adolescente, e ela tem um irmãozinho de 3 anos que é autista. Então, a gente vai trabalhar essas questões, né, para as mães aí que têm criança neuroatípica, tá? O universo da turma do Natanaelzinho, gente, ele é enorme, tá? E eu quero que vocês entrem nesse universo comigo, porque a turma vai pregar o evangelho para as crianças junto com a gente. Essa é a ideia, né? A ideia é que a turma do Natanaelzinho, ela se torne uma referência para as crianças. Não uma referência de perfeição, mas uma referência de criança real, né? Não sei se vocês têm acompanhado os vídeos que eu tenho postado, mas ali não tem criança santa, né? Ali tem criança que fica com raiva, tem criança que fica frustrada, tem criança que fica triste, né? Por quê? Porque a criança tem que olhar e falar: ó, oh, eu sinto isso, né? Eu sinto a mesma coisa que o Lipe, e o Lipe quer batizar, porque dentro da história, né, daqui a pouco, o Lipe, vai acontecer o batismo do Lipe, que é o mais velho, porque o Lipe tem 9 anos, né, daqui a pouquinho nós vamos fazer a festa de aniversário de 10 anos do Lipe. Gente, estou dando um tanto de spoiler aqui para vocês da nossa história, né? O Lipe vai fazer 10 anos e sabe o que, que ele vai pedir de presente de aniversário, gente? Ele vai pedir para batizar no próximo batismo. Né? Esse vai ser o presente que o Lipe vai pedir de 10 anos, como marca dos 10 anos. Para que isso? Para a gente poder dizer para as crianças: eu fiz 10 anos, eu quero me batizar. Né? É para gerar esse desejo nas crianças, né? Então, eles vão ter modelo, porque aonde que as crianças têm modelo de batismo? Qual material que fala sobre isso? Vocês conhecem, assim, que incentiva uma criança de 10 anos tomar a decisão pelo batismo? Vocês conhecem algum? Quem conhece? Quem não conhece? Nenhum.
Manifesta aí. Quem não conhece nenhum material, não tem, né? Não tem. Então, aqui vai ser algo inovador. A turma do Natanaelzinho, gente, ela vai ser uma interlocutora, né, entre o líder do Ministério Infantil e as crianças e os juniores. Esse material, né, primeiro, que eu não vou lançar o link dele hoje, tá, gente? Porque ele já está pronto, mas infelizmente eu não consegui formatar, né? Então eu não vou entregar isso para vocês digitado no Word, né? Não vou fazer isso, tá? Eu poderia fazer, mas eu me recuso a fazer, porque tá tudo tão bonitinho, né? Eu quero diagramar ele bem bonitinho, colorido, lá no Canva para entregar para vocês. Então, eu vou entregar ele, eu vou abrir o link dele na próxima terça-feira, tá? Mas não tem problema, por quê? Porque vocês podem se organizar. Alguém aqui já faz o discipulado com os juniores? Já tem grupo de discipulado? Quem aqui que já tem grupo de discipulado? A pastora Gisele já faz, ótimo. Então, você já pode se organizar para poder fazer, para começar com esse novo material em fevereiro, né? Em fevereiro você pode se organizar para começar com o material, tá? Porque eu vou abrir o link terça-feira. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. A Shirley vai começar na segunda-feira, ótimo. Então vocês já podem se organizar, por quê? Porque vocês vão ter em mãos esse material que eu vou apresentar para vocês agora, tá? No manual, ele tem uma parte que é a formação do líder, tá? Que tem lá que vão ser os temas dos nossos encontros, vai ser o os conteúdos, né, que eu vou estar colocando no Instagram da turma do Natanaelzinho. Se tem alguém que ainda não segue a gente no Instagram, no YouTube, gente, vai lá no YouTube, se inscreve no canal da turma do Natanaelzinho, compartilha os vídeos que a gente está colocando lá, tá? Porque uma coisa eu te falo, se a sua criança se apaixonar pela turma, vai ser muito mais fácil. E a turma vai pregar o evangelho, tá, gente? Eu tenho tido, assim, uma preocupação muito grande com a questão teológica, tá? Eu tenho tido um cuidado, né? Eu escrevo, depois eu releio, depois eu pesquiso de novo, depois eu confiro se aquilo ali está bíblico, entendeu? Eu tenho tido esse cuidado, tá? De trazer um material que seja teologicamente correto para as crianças. Então, ele é teologicamente correto porque ele fala o que está na Bíblia e o que nós cremos enquanto cristãos, ok? Ele é psicologicamente correto, por quê? Porque ele vai falar na linguagem das emoções. Então, é o que a criança sente. A criança ela não aprende pelo que ela ouve, a criança aprende pelo que ela sente. Entende? Então, a linguagem, ela é a linguagem das emoções, entendeu? Então, também eu tenho tido esse cuidado de fazer isso de uma forma bem, observando bem essa questão. E terceiro, ela é pedagogicamente pensada. Tudo é pensado, tá? Pedagogicamente pensado. Que é essa questão de a criança é que fala, né? As crianças vão ouvir, elas não vão simplesmente ouvir o líder, elas vão ouvir a Pri falando. Olha o que a Pri está falando, olha o que o Natanaelzinho está falando, olha o que o Lipe está falando, olha o que a Mari está falando. Olha o que a Helena, que é a líder do Ministério Infantil, está ensinando para eles, né? Então, isso é pedagógico, tá, gente? É uma linguagem pedagógica, simplesmente isso. A gente vai estar traduzindo a Bíblia de uma maneira pedagogicamente correta. Então, todo esse cuidado, né, eu tive ao elaborar esse material,
tá? Então, a primeira parte dele tem essa questão, o que é discipular as crianças? Eu falo sobre discipulado, eu falo de quem é o líder do GD, né? GD é grupo de discipulado. Então, aqui, gente, esse material, você pode usar ele com o grupão, mas eu falo isso desde que eu comecei. Discipulado, gente, é grupo seleto. Eu começaria com os juniores maduros, eu separaria aqueles que estão maduros, chamaria eles à parte, mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Na sua igreja. Mas a minha sugestão é que você separe os juniores que são maduros. Quem são os juniores maduros? É aquele junior que frequenta a igreja, que está ali todo dia, né? Os mais frequentes, separa esses primeiro, tá? Não significa que você não vai fazer com os outros, significa que você está separando. E isso, gente, é teologicamente correto, porque o próprio Jesus fez isso, né? Para ganhar a humanidade, ele separou 12, né? Porque aí esses 12 seriam multiplicadores, né? Então, é uma sugestão. Então, quem é o líder do GD? O líder do GD é um adulto. Sempre o adulto lidera o primeiro GD. Futuramente, os próprios juniores vão formando novos GDs, porque vocês vão perceber que na turma, daqui a pouco, o Lipe vai se tornar o líder de um GD, a Pri vai se tornar líder de um GD, a Mari e o Natanaelzinho, mas por enquanto, quem é a líder do GD é a Helena, que é a líder do Ministério Infantil. E ela vai ficar nesse movimento ali até eles viverem todo um processo, entende? Todo o processo. Eles vão viver as 7 fases da multiplicação, né? Eles vão ser um exemplo para os líderes, um exemplo para as crianças. Então, o primeiro líder do GD é o adulto. Se a sua igreja tem várias pessoas na equipe que são adultas, aí você pode ter vários GDs, não tem problema, ok? Mas, se você tem pouca criança, faça um GD, faça 2 GDs, né? Lembrando, GD é grupo de discipulado, ok? Terceiro, a postura emocional do discipulador, que a gente vai estar falando muito sobre isso aqui também, tá, gente? Né? Eu, como profissional da saúde mental, né? Eu não posso deixar de falar das emoções para vocês. Então, por exemplo, as mães das crianças, todas elas têm um conflito emocional, né? Dentro da narrativa. Todas elas têm um conflito emocional, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Porque isso vai conectar também com as nossas emoções e eu vou estar falando sobre saúde emocional através da história das mães. A Dona Elô, por exemplo, ela tem uma questão, né? É uma mulher crente, bem-sucedida, mas ela carrega a dor do luto pela filha, que é a mãe da Pri, que morreu há 3 anos atrás, né? A filha era missionária junto com o marido, e eles estavam numa viagem missionária voltando para casa, eles se viram em um acidente de trânsito provocado por uma pessoa alcoolizada, e eles faleceram. Né? Olha que baque na vida dessa mulher. E quantas pessoas não estão aí hoje questionando por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu irmão? Por que Deus levou minha mãe? Né? Então a gente vai trabalhar essa questão do luto, né? A gente vai trabalhar essa questão de propósito, né? Nós vamos trabalhar tudo isso através das histórias. A mãe do Natanaelzinho, que é uma mãe adotiva, né? Que é uma mãe adotiva, o conflito dela, né? Ela viveu uma série de abortos durante a vida, até que ela até que ela e o seu esposo resolvem adotar Natanaelzinho. Mas agora, por exemplo, o Natanaelzinho com 8 anos, ele começa a ter curiosidade pela família biológica. Isso traz para Ana Clara, né, que é a mãe, tipo, aquele medo, aquela insegurança, será que eu vou perder meu filho? Que são conflitos reais da mãe adotiva e que são curiosidades reais de uma criança adotiva,
Percebe, gente? Vocês percebem a profundidade? Vocês estão percebendo, né? Que não é aleatório, nada que é aleatório, né? A Helena, ela é uma mulher que ela teve que abrir mão da sua vida profissional para poder cuidar do ministério junto com seu marido e também cuidar de Lipe, né? Então ela teve que abrir mão da sua carreira. Quantas mulheres estão nesse conflito? Eu abro, não abro, cuido, não cuido, né? Então Helena, ela vem fazer esse contraponto. A mãe de Mari, né, que é uma mulher totalmente ferida emocionalmente, tem 3 filhos, um filho de cada relacionamento, né? Tá num momento da vida dela de muito desespero, porque um dos filhos se envolve com drogas, que é o Gabriel, de 16 anos, né? Ao mesmo tempo, ela lida com o autismo de Ravi, que é de 3 anos, e com a agitação de Mari, que é TDAH, e sem Jesus, né? Mas Jesus vai entrar na casa dela através de quem? Quem? De Mari. Mari vai levar Jesus para casa dela. Quantos de vocês não têm aí crianças que têm família não cristãos na igreja de vocês? Vocês têm crianças que só criança vai na igreja, os pais não vão, né? Sim. Então a Mari, ela vai ser essa pessoa, porque ela se torna tão apaixonada por Jesus que ela vai levar Jesus para a casa dela e vai haver transformação na casa dela, através de tudo que ela tem aprendido no discipulado, ela vai levar para dentro da casa dela, entendeu? Ela vai levar para dentro da casa dela. Então, é, é isso, ok? Então, é algo, toda questão emocional, né? Como eu falei aqui, a gente vai estar trabalhando esse ano. A postura. Sentimentos não são pecado. A gente vai trabalhar sobre sentimentos, emoções. Quando eu falo de sentimento, gente, eu estou falando de emoção. Por exemplo, sentir raiva não é pecado, porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Ireis, mas não pequeis, desde que o sol não se ponha sobre a sua ira. Então, a gente vai falar sobre se lidar com as emoções. Eu senti raiva, mas o que é que eu vou fazer depois? Sem Jesus eu ajo de uma maneira, mas com Jesus eu vou agir de outra, certo? Né? Sentir desânimo não é pecado, mas eu me entregar ao desânimo, mas já é outros 500. E a gente vai fazer isso, gente, mergulhando na palavra, que é o primeiro pilar do projeto Natanaelzinho, que é as escrituras, tá? Nós vamos mergulhar na palavra. Dentro do manual, né, Jesus no centro do discipulado, então a gente vai estar sempre remetendo a Jesus, tudo aponta para Jesus, né? Jesus, ele é o centro, Jesus, ele é o coração, né? Jesus, ele é o caminho para o Pai mesmo, tá? A Bíblia como mapa do reino, porque aqui nós vamos ensinar a Bíblia para as crianças, gente, do jeito que eu aprendi a Bíblia. Eu aprendi a Bíblia, sabe como eu aprendi a Bíblia? Decorando os livros de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Quem é o Pentateuco? Pergunta isso para as crianças de hoje. Muitas não sabem, né? Porque não tem uma metodologia, né, acessível, né, que explica assim, tintim por tintim, mas a gente vai ter. Tá? É, as crianças vão aprender a Bíblia, o panorama bíblico, as crianças vão aprender. Que aí depois elas vão se aprofundando. Mas a gente vai estar ofertando nesse primeiro momento aqui do discipulado. O encontro de GD não é uma aula, é um encontro mesmo, tá? É um encontro, é um espaço de escuta. O líder vai aprender a escutar, o líder vai falar, mas ele vai falar uma fala muito direcionada. E é por isso que nós vamos ter o nosso encontro mensal. Todo mês eu vou estar aqui com você, gente. Todo mês eu vou estar aqui. Por quê? Porque vai surgir dúvida. Tá Talvez, certo. né, lá na hora do discipulado, porque é um modelo novo, um modelo diferente, tá? Porque eu não sei, eu não conheço um método como o nosso. Se tem, eu desconheço, ok? Desse jeito que eu estou apresentando aqui, eu desconheço. Então, é um método novo. Então, é por isso que eu vou estar aqui todo mês.
Surgiu dúvida? Pastor, eu tentei fazer lá, me perdi, me embolei toda. As crianças começaram a me perguntar coisa que eu não sabia. Vocês trazem aqui para o nosso encontro e a gente vai desembolar isso aqui, tá certo? Eu tenho uma dúvida. Sim? Veja mesmo, eu levo umas crianças, Hum, os pais não são evangélicos, mas desde pequeno, né? E agora que a mãe veio saber do laudo deles, mas as uhum, mães não, algumas falaram para mim, outras não. uhum. Como é que eu devo agir com essa criança? Ela tem quantos anos, essa criança? Bom, quando ela ia comigo, ela tinha uns 4, 3 anos, E hoje que eu ela tem levava quantos para a anos? igreja. Ela está com 7 a 8 anos. Isso. O importante é você conhecer essa criança, quais são as necessidades dela, né? E as mães vêm a mim perguntar não, dizer, né? Aí Uhum, dizer, olha, Regina, tia Regina, porque eu sou coordenadora e também sou tia. uhum, Olha, fulaninho, eu fui fazer o exame e o laudo saiu que ele é especial, uhum, né? sim, Aí depois chegou outra também. Então, eu estava vendo que as crianças que eu estava levando para a igreja, e estou levando ainda, tem algumas crianças que que tá com esse, como é o sim, nome? Esses laudos, né? De sim, TH, de sim. TOD. Ao Então, longo, ao longo ao do longo do processo, tempo, isso, ao longo do processo, porque aham, a gente eu até queria fazer tudo de uma vez, né? uhum, Mas uma coisa que eu aprendi ano passado é que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Ano passado eu entrei numa estafa por tentar fazer tudo de uma vez. Então, esse ano eu estou sendo bem obediente ao Senhor, né? Que a minha vontade é de fazer tudo de uma vez. Mas o Senhor falou comigo, Andréia, vai devagar, né? Mas o universo da turma vai dar margem para a gente trabalhar isso com detalhes, tá, irmã Regina? E vocês vão, eu vou, como psicóloga, eu vou estar fornecendo para vocês materiais científicos também, né? Além do bíblico, aquilo que vocês vão poder usar com base científica, conhecimento, né? Com relação, porque hoje autismo na igreja é uma realidade, a gente precisa aprender a lidar, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E aí a gente vai construindo e trazer para mim essas necessidades é muito importante, né? Porque para não ficar uma coisa mecânica, porque a turma ela vai conversar, ela vai dialogar em tempo real, tá? Então, por exemplo, a senhora pode me mandar lá no privado depois quais são as necessidades dessas crianças, né? É, quais as dificuldades da mãe? O que, que a mãe e o pai têm de dificuldade? Porque aí eu posso transformar isso em narrativa para a turma, entendeu? E a gente ensinar através das narrativas, através da família da Mari, por exemplo, tá, gente? Então, vocês podem mandar, né? Mandem as dúvidas de vocês, mandem as tá demandas de certo, vocês, porque a gente vai estar para nosso encontro ser vivo, tá? Não ser só encontro de falação aqui da pastora André, que fala muito. É, aqui no manual, vocês vão ter também, né, oração como conversa com o pai. Gente, isso aqui parece uma coisa simples, mas não é, né? Quando a gente pensa em oração, Jesus, ele nos ensinou, Jesus não nos ensinou a orar a ele, né? Jesus nos ensinou a orar ao Pai, né? Quando for desorar, entre para dentro do seu quarto e o Pai ouvirá vocês. Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Se o, se o pai que é ruim sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Pai que está no céu, né? Então, Jesus, ele ensina isso nos evangelhos, a essa oração com o Pai. Então, Jesus, ele é o caminho para o Pai, que é uma questão teológica simples, mas que eu acho que se perdeu, né, ao longo do tempo, não se ensina muito sobre isso. Mas a gente precisa
E aqui eu estou ensinando para a criança um princípio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque lá na turma, Jesus aparece, né, fisicamente. E a criança pode questionar, mas eu não estou vendo Jesus. O Lipe vê Jesus, a Mari vê Jesus, eu não vejo Jesus, né? E aí vai ser onde a gente vai dizer para a criança, mas ele está aqui através do Espírito Santo. Lipe, Natanaelzinho, Mari também, Jesus está ali através do Espírito Santo, né? Que está comigo, que está com você do mesmo jeito que está com eles. Então, é um princípio teológico, Pai, Filho e Espírito Santo, é o princípio da Trindade, os três são um. Quem vê a mim, vê o Pai. Vai ter alguns momentos que a gente vai falar do Pai, mas quem vai estar lá é Jesus. Por quê? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Então, aqui a gente vai ensinar para as crianças que os três são um, que o um é três, né? De uma forma assim, de uma dinâmica da vida real, ok? Jesus está sempre conosco. E onde Jesus está, o Pai está também, né? E aqui a gente vai ensinar para as crianças a orar ao Pai em nome de Jesus. Parceria com os pais, que é essa questão de o mesmo tema do discipulado é o mesmo tema também do devocional em casa. E o discipulado como um processo, né? Que vocês vão perceber um crescimento espiritual, né, das crianças de vocês, em nome de Jesus. Vocês vão perceber crescimento espiritual, né? As crianças de vocês, gente, serão crianças diferenciadas nessa terra, em nome de Jesus. As nossas crianças, né, vão ser crianças diferenciadas, eu creio nisso, tá? Então, no primeiro mês assim como o devocional, só que o devocional são 31 dias, tá? E o, e o, e o discipulado são 4 encontros. Essa é a diferença. Vocês entenderam, gente? Qual que é a diferença do devocional para o discipulado? Vocês conseguiram compreender qual que é a diferença do devocional para o discipulado? Ah, então, são coisas diferentes. No discipulado, são 4 encontros só. A gente vai estar falando em 4 encontros sobre o que Jesus está falando, tá? Então, aqui nos 4 encontros do mês 1, que eu não vou colocar mês de janeiro, mas eu vou colocar mês 1, porque muitos de vocês vão começar em fevereiro, né? O objetivo é levar a criança a conhecer Jesus como o caminho para o Pai, né? Jesus entra no nosso dia a dia. O sentir não é errado, o errado é o que a gente faz com o que a gente sente. Caminhar sozinho no sentimento é perigoso. Então, quando eu estou com raiva sem Jesus é perigoso. Quando eu estou com inveja sem Jesus é perigoso, mas com Jesus aquilo ali pode ser revertido, né? Jesus nos ensina a caminhar com segurança, Jesus me ensina a orar ao Pai, Jesus está comigo no dia a dia, Jesus nos ensina a caminhar com segurança. Então, esse é o objetivo do mês 1, tá? O mês 2, que é fevereiro, o tema do devocional, que eu já vou lançar ele, se Deus quiser, também na próxima semana, para quem quiser fazer fevereiro já, o mapa do reino. Então, aqui a gente vai apresentar Jesus revelando a Bíblia como um mapa de volta para o reino. Então, aqui que a gente vai trabalhar o panorama bíblico, né? Vão ser 4 territórios. Inclusive, tem um painel que vocês vão ganhar, vocês vão receber, né? Junto com o material, porque todos os encontros vocês vão ter ferramentas, vai ter dinâmica, tem as boas-vindas, a dinâmica, o estudo criativo, atividade, tudo prontinho para vocês só aplicar, tá? Dentro do encontro vocês vão receber tudo isso em cada encontro. Então, no mês 2, vocês vão receber um mapa que as crianças vão ter que cumprir pistas, né? Vai ser algo bem interativo. Então, eles vão achar o território 1, território 2, né? Território 3, território 4,
né, que é o último encontro. E aí eles vão fazer um mapa de toda a Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, de Josué a de Josué a Malaquias e de Mateus a João e de Atos a Apocalipse. Então, aqui eu dividi, né, a Bíblia em 4 territórios, onde as crianças elas vão aprender, né, elas vão passear pela Bíblia, só que eles vão encontrar Jesus em toda a Bíblia, percebe? Né? Eles vão encontrar Jesus em toda a Bíblia. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Que o Antigo Testamento não é a sombra daquele que haveria de vir? Então, por exemplo, no Pentateuco, aonde que Jesus aparece? Jesus aparece na promessa, né? Na promessa. Ele aparece na promessa, lá já em Gênesis. A serpente feriu seu calcanhar, mas da sua descendência nascerá alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Então a gente vai mostrar para as crianças que Jesus ele está em toda a Bíblia, né? Então, por isso que no mês 2 a gente vai e eu quero que vocês percebam a, a progressão do ensino. Então, janeiro ou mês 1, se você for começar em fevereiro, mês 1, Jesus é o caminho para o Pai. Mês 2, Jesus apresenta o mapa para chegar no Pai, né? Que é a Bíblia. Não é assim que Jesus fala o tempo todo? Está escrito, está escrito, está escrito, né? Então, Jesus ele apresenta as Escrituras como um mapa para chegar de volta ao Pai, né? E aí, no mês 3, então a gente vai mostrar para as crianças aqui no mês 2, né, que a Bíblia não é um mapa confuso, a Bíblia é um mapa, não um livro confuso. Jesus explica o mapa do reino, Jesus dá pistas do reino, né, de quem é o Pai, né? Achei tão linda essa imagem aqui da Mari com o mapa na mão. E aí, no mês 3, a gente vai falar sobre a porta do reino. Gente, aqui é muito legal, tá? Aqui é muito legal, a porta do reino. A gente vai falar com as crianças sobre graça. Graça, gente, graça. Como é que a gente encontra o Pai? Não é pelas obras, né? Não é por você ser bonzinho, não é por você ser obediente, né? Não é por. É claro que a obediência tem o seu papel, né? Mas não é. Isso não é a porta é Jesus, é graça, é favor imerecido. E aí, aqui, a gente vai explicar isso como Jesus explicou. Se alguém não concordar, gente, eu só lamento, porque toda essa estrutura foi Jesus que falou, entendeu? Tá na Bíblia. Então, assim, né? Jesus é a porta. Quem leva a gente para o Pai é Jesus. Então, a gente vai apresentar Jesus como a porta. E aí, a gente vai também, dentro ali da Bíblia, quais foram as portas que a Bíblia apresenta? Por exemplo, no dilúvio, tinha uma porta, a porta da arca, né? Lá no Egito, tinha a porta, o umbral da porta que passou ali o sangue do cordeiro. A tipificação de Jesus, né? Portas de salvação. A salvação sempre veio por uma porta. O mar vermelho, Deus abriu uma porta no meio do mar para as crianças entenderem que Jesus, ele faz um milagre, ele faz algo impossível, ele abre uma porta onde não tem. E que depende de Jesus, que a graça é isso. É a manifestação de Jesus para nos fazer cumprir o propósito de Deus. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão tão caladinhos? Está fazendo sentido? Né? Então, aí, de novo, aqui eu vou falar da progressão. Mês 1, Jesus é o caminho. Mês 2,
Mês 2, Jesus tem o mapa. Mês 3, Jesus é a porta. Então, ou seja, eu encontrei o caminho, eu encontrei o mapa e eu achei a porta. Agora eu preciso abrir a porta, né? Que aí nós vamos aqui, então, para o mês 4. Mês 4, que é a vida no reino, né? Que é seguir Jesus, que é entrar. Não basta você chegar na porta, você tem que entrar. É a vida cristã, né? Como que você vive depois que você passa essa porta? Quando você entra para o reino, você se torna parte desse reino, né? Então aqui a gente vai falar como viver, como seguir a Jesus com frutos visíveis, né? A fé se expressa nas atitudes diárias, viver no reino. Então, ou seja, quando a gente fala assim, ah, não, porque a salvação não depende da obediência, é porque é um efeito ao oposto do que se é pregado. A gente não obedece para ser salvo, a gente obedece porque a gente é salvo, né? Porque agora a obediência faz parte da vida daqueles que pertencem ao reino. Quem pertence ao reino obedece. Por quê? Porque quem pertence ao reino não vai andar sozinho mais. Quem pertence ao reino agora anda de mãos dadas com Jesus, né? Quem pertence ao reino agora ouve Jesus, agora obedece o que Jesus agora sabe, não está mais perdido. Então, gente, é muito mais prático explicar para as crianças assim do que falar sobre simplesmente você vai ser castigado, papai do céu não vai gostar de você se você fizer isso, né? Papai do céu não gosta de criança assim, não. Não é essa a mensagem. Não é essa a mensagem. A mensagem é: tem uma porta para a gente e a gente pode entrar por ela. E quando a gente entra, a gente passa a fazer parte de um reino. Você agora é príncipe, você agora é princesa. Seu pai é o rei do universo. Eu acho que o evangelho, dessa forma, a criança compreende melhor. Sim ou não, gente? Né? A criança vai compreender o evangelho de uma maneira bem melhor, sim, ok? Então, essa parte 5 é a vida no reino. E aí, quando for no segundo quadrimestre, a gente já vai vir com outro tema, né? Que eu não vou dar o spoiler para vocês, mas eu já tenho o planejamento do ano todo. Então, a gente fecha o quadrimestre e eu já lanço o próximo quadrimestre para vocês e o próximo quadrimestre. Então, a gente tem material para trabalhar um ano toda semana. Toda semana. Se você quiser implantar o projeto na sua igreja, né? Você vai ter material toda semana, né? Esse primeiro manual já vão ser 16 lições, né? 16 encontros. Não é só lição, é encontro. Que você vai ter dinâmica, você vai ter o estudo criativo, você vai ter a atividade, tudo pronto dentro desses assuntos que eu falei aqui para vocês, ok? E o link eu vou liberar na próxima terça-feira, porque ainda não está diagramado da forma que eu quero que esteja, para passar para vocês, ok? E aí, gente, a estrutura, né, do projeto não mudou. Ela continua a mesma coisa. É aquela estrutura de cuidado, é escolher os juniores maduros, vai ter as 7 fases da multiplicação que nós vamos viver ela. Só que a gente vai viver essas 7 fases somente no segundo quadrimestre, tá? A turma vai viver as 7 fases da multiplicação junto com a gente, tá? Eles vão orar por 3 amigos, mesma coisa, eles vão fazer a mesma coisa, tá? Mas nós vamos viver ela no segundo quadrimestre. Todo mundo que quiser. Agora, né, nós precisamos iniciar o discipulado, iniciar o grupo de discipulado, tá? Eu quero que vocês falem um pouquinho para mim como funciona o discipulado na igreja de vocês. Se não funciona,
quais são as dificuldades, né? E o que que vocês, né? O que a gente pode colaborar, né? Para ajudar vocês nisso aí. Quem que quer começar? Bom, na minha igreja, pastora, ainda não tenho discipulado, porque agora eu só estou trabalhando com as crianças menores, que é de 2 até 7 anos. Só que a gente só tem agora